Olá, Marisa. Conte-me de onde você fala. De Lisboa, Portugal. Como é que está sendo a situação aí de Lisboa? Pelo que eu soube, entraram muito cedo em quarentena, quando ainda tinha muitos poucos casos. Acho que acredito que era 100 ou menos, né? E daí está Sim, tendo um agora certo já os processo números na são mídia. maiores. Os números são maiores. Eu confesso que não acompanho os números, porque acho que é enfim, acho que é desnecessário. Eu Uhum. acho que o mais necessário é nós estarmos bem e aí a nossa saúde física, mental e espiritual, e conseguirmos que os outros que estão connosco, ou aqueles que são os nossos queridos, também estejam bem e que consigamos também dar a mão à comunidade, comunidade, ao bairro, ou ao que seja, à sociedade, no fundo, e isso é o que me interessa. Não, pronto, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre números, mas os números são oficiais, mas eu não vejo nunca. Nós temos um boletim diário de informação do Serviço Nacional de Saúde, que eu faço questão de não assistir, assisto aos jornais 2 em 2 ou 3 em 3 dias e leio alguns jornais online de algumas fontes que eu considero mais credíveis. Pronto. Mas tento, para a minha sanidade mental, porque eu preciso disso, e isso pode-me tirar facilmente do meu foco, tento não estar focada no que são os números. Pronto. Tento, é assim, nós sabemos quais é que são as medidas que devemos ter, quais é que são as medidas de precaução, e eu acho que o caminho é por aí, ou seja, seguir as medidas de precaução e o resto, mas pronto, há pessoas que se refugiam muito nos números, mas talvez por ser disléxica com números não tenho predileção especial por eles. Mas sim, mas já temos centenas de casos confirmados, acho que era 500 e qualquer coisa mortos. Mas sim, mas também, pronto, depois também mortos por Covid, nós nunca sabemos quantos é que são, não é? Porque as mortes, na maioria. Na mídia assim, internacional, Portugal tem um destaque bem grande por ter tido um plano de ação bem interessante, assim. Mas assim, a gente não precisa focar nisso, porque uma das coisas que você já tocou num ponto que eu acho fundamental para esse momento, que é exatamente o que dessas entrevistas. Você já tocou a importância da dieta de informação, que Sim, é necessário para você manter a sanidade, assim, manter a sanidade mental, quer dizer, manter o bem-estar sim, de si e da comunidade, de você dar apoio. Que sim. outras dicas mais você, com toda a sua experiência de terapeuta, treina, você poderia dar para as Eu penso que pessoas? também é muito importante termos atenção à nossa dieta física, Uhum, porque acho que há uma tendência para quando estamos nesta situação, que é uma situação de muita dificuldade de gestão de emoções, e há muitas pessoas ainda com muito medo, e uhum, o medo, como tu sabes, pode ser paralisante, não é? Nós com o medo ou fugimos, ou paralisamos, ou atacamos, não é? Nós neste momento não podemos nem fugir nem atacar, não é? Portanto, paralisar é a palavra de ordem. E essa dificuldade de gestão de emoções também nos pode dar para nos refugiarmos em algumas substâncias, nomeadamente o açúcar, o álcool, que nos dão algum lenitivo físico, pelas propriedades químicas que produzem no organismo, mas que depois às tantas não nos são salutares, porque quanto mais enfraquecido estiver o nosso organismo, mais probabilidades temos de ser contaminados por este vírus ou por qualquer outro, não é? Portanto, e é importante manter o que é o reforço imunológico do organismo. Pronto. E isso é, enfim, nomeadamente com uma dieta mais à base de alimentos frescos, não é? Que depois, por outro lado, nesta altura também é mais complicado, não é? Pronto, porque é muito mais fácil nós termos uma embalagem de qualquer coisa, não é? Que já está pré-confeccionada ou pronto, e que temos no congelador, do que termos uma alface e fazermos uma salada, pronto.
Mas em Lisboa nós somos privilegiados, não é? Porque se por um lado não temos terra, por outro lado vem-nos trazer tudo a casa, não é? Pronto, portanto, este equilíbrio do que é a dieta, e eu adoro vinho, portanto, e bebo vinho regularmente, mas é assim, há que ter a consciência da importância de mantermos o nosso organismo físico também equilibrado, por forma a que os nossos reforços imunológicos estejam sempre presentes e mais ou menos também equilibrados, por forma a que consigamos fazer face a isto, não é? Pronto. Depois há o reforço da vitamina C e da vitamina D, e que acho que é bom ser feito, e essas duas dietas, a física e a emocional ou a psicológica, que são importantes de manter. Eu faço meditação há muitos anos, há mais de 25 anos, provavelmente, e tenho feito mais meditação, fiz muito mais meditação no início da quarentena. Eu já estou de quarentena há 5 semanas, vai fazer amanhã 5 semanas, e nessa altura, no início da quarentena eu fiz muito mais meditação, mas no início da quarentena eu pensei que eu fazia 14 dias de quarentena e depois ia para a rua, pronto, só que depois entretanto a quarentena oficial e o estado de emergência foi decretado, portanto isso já não, claro que não foi possível, não é? E eu nessa altura tratei muito do corpo físico, mas tratei também muito do corpo espiritual, não é? E isso foi muito importante para mim nessa altura, e continua a ser. Claro que agora já não faço tanta meditação como fiz nessa semana e meia, mas continuo a fazer meditação diariamente e mantras, e enfim, mas isso já é o meu modo de estar na vida, não é? Portanto, mudou um bocadinho pela quantidade, digamos. Tem uma coisa que você falou que eu acho bem importante, que eu notei isso com meus clientes, que eu tenho vários clientes que são coaches e terapeutas, e eles falando que as pessoas começaram a ingerir mais bebida ou substâncias ilícitas, não só o problema da ingestão, mas começa a ter também o problema da ressaca. Sabe o que é ressaca, a palavra? Sim. Então, na continuidade, as pessoas começam a ter muito descuidados com a casa. Assim, pratos não se lava, a casa começa a ficar imunda, então começa a ter uma questão de ambiente também. E se o ambiente começa a descuidar com essas pequenas práticas para manter o ambiente interno, vamos dizer, luminoso, vibrante, começa a ter não só a pressão externa, mas começa a ter a pressão do seu ambiente em torno, também lhe colocando mais para baixo. Né? Então, é uma das coisas assim interessantes de observar essa questão também das consequências dessas ressacas. Né? Que passa-se alguns dias... Pois, eu só estava a falar do consumo em termos, o que nós dizemos, o consumo social, não é? Mas sim, claro, isso depois vem agravar tudo. Mas mesmo o consumo social, numa altura destas, também tem que ser feito com conta, peso e medida, porque é assim, é muito fácil, nós temos 24 horas por dia livres, praticamente, não é? Mesmo que trabalhemos, como é o meu caso, faço algum trabalho online, de coaching, nomeadamente, e dou algum apoio em termos de voluntariado, mas é assim, mas tenho muito mais tempo livre do que tinha, não é? Portanto, e essa gestão do tempo livre e a gestão das emoções, que para a maioria das pessoas, infelizmente, não é clara, não é linear, não é? Porque, como sabes, quer dizer, eu penso que no Brasil também deve ser mais ou menos igual, a gestão das emoções e esta parte psicológica é sempre tida um bocadinho... Não é tida em conta, não é? E isso realmente é o que vai governar tudo o resto, não é? Então, uma diferença bem interessante que o governo português está com esse plano de distribuição de renda para a população, que é muito, mas muito maior e melhor do que o daqui, né? Então, é uma coisa que... É assim, as coisas não são tão lineares assim.
o que o governo fez, quer dizer, para tu teres uma ideia, e eu digo que às vezes este país é gerido pelas redes sociais, para tu teres uma ideia, houve algumas escolas que fecharam antes do governo dizer que se deveriam fechar escolas. Houve inclusive uma situação caricata que a própria Ministra da Saúde veio dizer para a televisão, veja só, que a escola das minhas netas fechou. Pronto. Ou seja, houve muito mais cedo uma percepção da população como se devia recolher e esta quarentena para muita gente começou mais cedo do que o governo decretou, porque tivemos consciência de que seria importante fazermos. Pronto. E eu penso que o resultado está à vista e se há algum mérito que alguém tenha é o povo português ou alguma da população portuguesa. Pronto. E depois o governo foi um bocadinho a reboque, não é? Quando foi decretado o estado de emergência foi exatamente a mesma coisa. Portanto, já estava toda a gente a dizer fechem isto, tem que ser, e etc. E as pessoas também têm consciência que é assim, nós dependemos muito, por exemplo, do turismo, não é? Economicamente falando. E fechar as fronteiras de Portugal, declarar um estado de emergência, é uma coisa que tem um impacto brutal na economia, não é? Pronto. E isso foi impulsionado pela população, pronto. Mas depois foi oficializado. Pronto. Agora estamos numa época em que se discute das máscaras, a utilização das máscaras ou não. Hoje, finalmente, saiu uma nota do Infarmed e do Ministério da Saúde, como é que eram as máscaras, como é que é suposto serem, e que sim, as pessoas poderiam usá-las em termos sociais, nomeadamente em ambientes fechados. Pronto, é sempre um bocadinho assim, quer dizer, é sempre um bocadinho a reboque daquilo que vai sendo o Vox Populis, não é? Quer dizer, mas enfim, mas enquanto nós conseguimos levar isto assim, isto correu bem, pronto, nem tudo é mau. Vamos ver. Legal. E essa história das máscaras, para mim, é muito interessante, que me lembra muito uma história de humildade em relação à crise. Assim, porque como a gente não conhece como lidar com essa ameaça, né? Então, ok, não adianta muito, mas adianta 5%, 10%, 15%. Isso já é uma boa perspectiva, né? Claro. Aqui tem uma briga imensa assim, no Brasil sobre essas discussões. Assim, tanto uma das coisas que eu comecei a chamar pessoas do mundo inteiro para darem essas pequenas gotinhas assim, de perspectivas diferentes, para as pessoas aqui do Brasil se inspirarem assim, e abrirem um pouco a percepção de como está acontecendo lá fora. Né? Você gostaria de deixar algum recado assim, para o pessoal do Brasil, para a gente ir finalizando por aqui com uma mensagem? É assim, eu penso que é importante ver o que é que foi acontecendo nos outros países, porque, no fundo, o que nós temos é um efeito multiplicador daquilo que já existiu. Portanto, nós também tivemos nisso, nós, Portugal, tivemos nisso uma vantagem acrescida, porque não fomos nem o primeiro nem o segundo país, não é? E fomos um bocadinho também aprendendo com aquilo que foram os erros dos outros, não é? E eu penso que o Brasil tem nesta altura uma situação privilegiada. Eu sei que já morreu muita gente no Brasil e sei que, pronto, é uma população gigante. As diferenças culturais também são algumas, não é? A proximidade física é maior, porque a bolha psicológica também é menor, não é? Portanto, há aqui uma data de itens culturais que estão a empolar aquilo que pode ser a propagação do vírus no Brasil, na minha opinião. O que eu acho é que é ter em mente aquilo que já aconteceu nos outros países, porque se nós virmos, ok, então o país, através da autorreclusão, no fundo, não é? Que agora já não é auto, mas sim, mas através dessa quarentena consegue-se estabilizar
um bocadinho, a curva epidemiológica. Depois vai haver um estado em que essa curva vai atingir lá esse dito planalto, ou um pico, depois planalto, e depois vai começar a descer. E é assim, já não há muitas novidades, não é? Portanto, é ver o que aconteceu nos outros países. Portanto, se calhar o melhor é mesmo estar em casa numa primeira fase, numa segunda fase, depois das coisas começarem a estar controladas, começarem a sair gradualmente com equipamentos de proteção individual, não é? Máscaras e luvas e etc. E só assim é que se vai conseguindo fazer face a isto, não é? Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se respondi à tua questão. Já foi ótimo, já deu uma ótima perspectiva. Eu estou preocupado porque você tem um seminário agora, então ai, tranquilo, a gente vai finalizar pontualmente que mas fica bem. meu lado alemão segue as regras. Exatamente. Fica bem, muito grata. Beijo, fica bem. Um grande abraço e até breve. Até breve, tchau. A gente fala de novo para ver as diferenças. Obrigada, tchau. Tchau.